Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à terceira aula do curso intensivo de metas, da nossa jornada do passo a passo para você ter independência em fazer as suas revisões sistemáticas e meta-análises. O tema hoje é sobre viabilidade da meta-análise. E aqui quero deixar claro desde já o que é esse conceito, o que exatamente é viabilidade da meta-análise. Olha o seguinte, você não quer trabalhar em uma ideia por 2, 3 meses, por um período longo, investir muitas e muitas horas nisso aí, para depois descobrir no final do processo que era uma ideia que não vai dar certo, uma ideia inviável, que você não vai conseguir apresentar em um congresso relevante, que não vai conseguir publicar e assim por diante. Então, tem como você descobrir no começo do processo, aqui na aula 3, se essa ideia é viável ou não. Eu vou te explicar como nessa aula aqui. Antes de mais nada, também quero repetir um conceito que eu já falei em algum momento, que é sobre o fato de que esse conceito ele não é um conceito explicado na literatura, digamos assim. É algo que eu aprendi aí com a minha prática, em fazendo essas meta-análises, eu buscava descobrir desde o começo já se as ideias eram boas ou não, se elas dariam resultados ou não. E eu chamei esse conceito de viabilidade da meta-análise. Então, entendam que esse aí não é um termo que vocês vão encontrar na literatura, por exemplo, tá? Só deixando essa ressalva aí. Mas vamos lá. O intensivo de metas, as minhas aulas, vocês sabem, não tem filiação com Harvard, com Hopkins, dos lugares onde trabalho ou trabalhei. A gente começou nossa trajetória sempre com a ideia, e reforço aquela recomendação para que você tenha autonomia nas suas próprias ideias. Depois a gente deu corpo a essa ideia no formato Picot, especificamente na aula onde a gente formulou a pergunta da meta-análise, a pergunta Picot. Nós também fizemos aquele limite entre o que a gente considera aceitável dentro do nosso estudo, o que está dentro da pergunta Picot e o que é diferente demais da nossa ideia, dos nossos estudos, para a gente excluir aquele conceito de apples and oranges, não misturar maçãs e laranjas. Agora que a gente tem claro qual que é a ideia, qual que é a pergunta da meta-análise no formato Picot, traçando os limites do que a gente considera aceitável ou não para entrar na nossa meta-análise, a gente vai testar a viabilidade desse projeto. E aí eu quero também colocar no próximo slide aqui, o slide que resume o conteúdo da nossa aula. Eu tenho feito isso na primeira aula, na segunda, vocês lembram que na primeira aula o slide resumo era All ideas grow from other ideas. E aí na aula 2, don't mix apples and oranges, não misture laranjas e maçãs. Já expliquei a analogia a que isso se refere, Você identificar os estudos que são similares entre si e os que são muito diferentes para serem excluídos, e o limite é justamente a sua pergunta Picot. O que estiver dentro da sua pergunta Picot, se alinhando na população, na intervenção, no controle, tendo pelo menos um desfecho de interesse, alinhando ali nos tipos de estudo, no tempo de segmento que você delimitar, aí você vai incluir, você vai trazer para dentro da sua meta-análise. E agora a gente vai testar se essa ideia é viável ou não. E aí o slide que resume tudo é esse slide aqui. É o slide de se o tema, se a sua ideia, se o seu projeto é DOA, Dead on Arrival. O que significa isso aí, pessoal? O que significa a ideia que é DOA? É a ideia que desde o começo você já sabe que ela é uma ideia que não funciona, é uma ideia furada, tá joia? Se a ideia é DOA também é uma expressão americana que significa Dead on Arrival. O que significa a ideia Dead on Arrival? Significa que ela é uma ideia que no momento que ela nasceu, ela já morreu. Você teve a ideia, formulou a pergunta, mas nesse início ainda da vida da sua ideia, ela já é uma ideia morta, tá bem? É uma ideia inviável. E é isso que eu quero ensinar para vocês na aula de hoje, é descobrir quais ideias são DOAs, Dead on Arrival, e quais ideias que realmente são as ideias vencedoras, as ideias que vão aparecer nos congressos internacionais, nacionais, aparecer no PubMed depois em revistas indexadas. Então vamos lá. Antes de entrar nesse conceito aqui rapidinho, eu quero passar alguns avisos para vocês, alguns avisos muito importantes, que é o seguinte: ver só essas aulas teóricas aqui não é suficiente. Meta-análise é prática, O conteúdo teórico está escrito para todo lado na internet, o manual da Cochrane tem 200 páginas explicando como fazer meta-análise, tá bem? Mas a teoria está apresentada aqui de uma maneira sucinta, objetiva, mais clara para vocês.
E o mais importante do curso intensivo de metas são as aulas práticas. Você precisa fazer os exercícios, você precisa se dedicar nisso aí, vir nas aulas ao vivo, vir nas monitorias, para que eu veja onde estão as suas dificuldades e, claro, ajudar você a resolver todas elas. A dificuldade com os exercícios práticos, ela faz parte do processo. Não espero que você voe, né, nesses exercícios práticos, não espero que você tenha total facilidade. Claro que não, né? Para fazer isso aqui na prática, você vai encontrar barreiras, vai encontrar dificuldades, e o propósito dos exercícios práticos é justamente simular esse mundo real, de você fazer revisões sistemáticas e meta-análises. Como que você resolve problemas que aparecem na sua frente ao longo dessa trajetória. E é sobre isso que é a nossa aula prática, as nossas aulas práticas do curso intensivo de metas. Então faça os exercícios antes da aula, venha na aula, assista a resolução, faça suas perguntas, venha na monitoria e assim por diante. Né? Muitos de vocês estão já abrindo artigos, estão vendo artigos como parte do processo, seja para formular suas ideias, seja para fazer os exercícios práticos. E algumas pessoas podem se assustar um pouco com a parte da estatística, com resultados, né? E a gente tentou minimizar isso aí, fazendo o pré-curso dessa vez para vocês. Tem lá o pré-curso explicando um pouco de estatística básica, mas não se preocupem com a parte da estatística ainda, né? Mesmo se você não entender algum ponto desses artigos que você está revisando, quando a gente chegar na aula 8, a estatística que é pertinente à interpretação dos estudos individuais e a estatística que é pertinente a meta-análise, eu vou explicar toda ela para vocês na nossa aula 8, que é a estatística da meta-análise. Né? Outro ponto importante, já falei também, é sobre a importância de ler a apostila. A apostila eu preparei para vocês, escrevi todos esses conceitos lá, mas com linguagem diferente, com exemplos diferentes. Então, algo que não ficou claro aqui, depois que assistir a aula teórica, vai lá na apostila e vê se não esclarece para você. E também me passa sempre o feedback do que você está achando da apostila, do curso, das aulas, da aula prática, da monitoria. Muito importante ouvir de vocês isso aí, tá bem? E venha nas monitorias. O feedback também, estava aí já. Legal, pessoal? Então, outro ponto importante antes de a gente entrar no conteúdo da aula é que sobre a dificuldade, né? Só reforçando essa mensagem, né? Parece ser difícil, de fato, os conteúdos aqui vão ficar progressivamente mais desafiadores, algumas aulas lá no meio também são fáceis, mas de uma maneira geral o conteúdo vai ser avançado vai se avançar a partir de agora. Então eu quero passar essa mensagem de que nada aqui é impossível, né? Independente do seu nível de treinamento, né? Eu convido todos para fazer o curso, independente do nível de treinamento, porque eu realmente acredito nessa missão, que acredito que é possível, e temos alunos que aprenderam desde o primeiro período da faculdade até mestres, doutores que estão fazendo o curso e aproveitando bastante também. Então, independente do seu nível de treinamento, independente da sua dificuldade, se você se aplicar, se você se dedicar, eu vou estar lá com você, minha equipe vai estar lá com você, os monitores, então não tem nada aqui que é impossível, tá certo? Tudo depende da sua dedicação e você vai ter o meu apoio nesse processo, tá joia? Só me seguir aqui, seguir os 10 passos, seguir as 10 aulas, fazer as aulas práticas, vir nas monitorias. Siga-me que vai dar certo, tá bem? Beleza, pessoal, a meta-análise, vocês sabem que é a síntese quantitativa dos resultados de estudos similares. A meta-análise é a síntese quantitativa dos resultados de estudos similares entre si. A gente já falou sobre isso em diversos momentos do curso, então tá lá um exemplo de uma meta-análise que eu fiz, e tem aqui 13 ou 14 estudos que a gente combinou eles, né, e fizemos uma meta-análise, fizemos uma síntese quantitativa, a gente vai aprender a fazer isso aqui na aula 8, síntese quantitativa do resultado de todos esses estudos. Então a gente somou todos eles, né, e deu um resultado único que incorpora todos os 14 estudos que tem aí. Maravilha. Ok. Agora, o conceito aqui importante é que a gente já falou sobre vários aspectos relacionados. A gente já falou que os estudos precisam ser similares entre si, né? Agora, o que eu quero passar para vocês é o número de estudos que precisa estar aqui. Quantos estudos precisam estar definidos aí, ou precisam estar na sua meta-análise para que ela seja viável. Então, agora eu vou apresentar o conceito de viabilidade aqui para vocês. Qual que é esse conceito de viabilidade, pessoal? Olha, para você ser considerado viável, na minha mente, lembrando que é um conceito meu, assim, de certa forma que eu adquiri com a experiência,
O seu projeto ele precisa ter dois aspectos. A sua ideia, a sua pergunta Picot, para ser viável, ela tem que ter estudos suficientes, eu defino no mínimo 3, eu vou explicar por que 3 já, e ela tem que ser uma ideia inédita. E o asterisco está aí porque eu vou explicar mais para frente o que fazer se ela não for inédita, tá bem? Então o conceito de viabilidade é esse, é que você precisa ter no mínimo 3 artigos, 3 estudos, 3 populações diferentes, e a ideia, o projeto, a sua pergunta Picot tem que ser uma ideia inédita, que ninguém fez ela até agora. Então vamos falar por que tem que ter 3, no mínimo 3, né? É o seguinte, não está escrito definido isso total na literatura, mas a gente vê bastante meta-análises publicadas com 3 artigos, fazendo meta-análise, né, combinando resultados de 3 estudos diferentes, e com 2 é muito raro de se ver. E se você pensar, não faz muito sentido. Você tem só 2 estudos, você vai combinar eles, né, vai ficar muito próximo ali desses 2 estudos individuais. Então, a partir de 3 é um número assim razoável como um limiar. Quanto mais, melhor. Se você tiver 4, melhor que 3. 5, melhor que 4. 14, igual no slide passado, né? 13 ou 14, muito bom, tá bem? Mas nem sempre você vai ter meta-análise com esses vários estudos assim. Às vezes é uma meta-análise tão nova que não tem estudos. Não tem muitos estudos ainda. Então, nesse caso, às vezes você tem só 3 estudos. 3 tá bom. 3 estudos eu acho que é um número que já dá para você publicar, já dá para você avançar aquilo ali. Mas se fosse só 2... eu provavelmente não investiria o meu tempo. Eu acho que a ideia não é viável se tiver só 2 estudos que se encaixam naquela pergunta Picot que você delineou, tá bom? E o outro conceito é sobre a meta-análise ser inédita. Nós vamos falar mais sobre esses 2 aqui. Vamos lá. Vamos trazer um exemplo sempre, né? Eu gosto muito de trazer exemplos práticos, reais para vocês. Olha o seguinte interessante, né? Falar rapidinho aqui sobre doença cardíaca reumática, tá aí um ecocardiograma, uma válvula mitral aqui, né? E você veja que esse paciente aqui tem uma estenose mitral importante, tem a característica clássica, que é o que os americanos chamam de taco de hóquei, né? Talvez a minha imagem aqui na edição do vídeo esteja tampando o taco de hóquei aqui, né? Mas o taco de hóquei ele tem esse formato aqui, onde na ponta ele tem um ângulo ali um pouco obtuso, tá bem? E esse é o formato da válvula mitral do paciente com doença reumática, estenose mitral reumática, que é a causa mais comum de estenose mitral no mundo, principalmente em países em desenvolvimento. Mas vamos lá, rapidinho a história natural aqui, ó. Paciente na idade da infância, na adolescência, é exposto a Streptococcus pyogenes, Streptococcus do grupo A. E aí esse paciente vai desenvolver essa infecção, né, uma faringite estreptocóxica, e depois de 2 a 6 semanas da faringite, o paciente desenvolve uma febre reumática aguda. Vocês lembram lá da Coreia de Sydenham, né? A poliartrite migratória, tudo isso, né? Então isso aqui é febre reumática aguda. Só que não é disso que a gente está falando aqui. A doença reumática valvar, ela acontece anos e anos depois, onde esse paciente que teve esse processo estreptocóxico anos antes, desenvolve agora um processo fibrótico, um processo de fusão das comissuras valvares, gerando o processo de doença cardíaca reumática. Não é doença reumática, não é febre reumática aguda que eu estou falando aqui, é um processo longo na história natural da doença, que é a estenose mitral, geralmente mitral, mas pode ser aórtica também. E olha lá esse trabalho que foi publicado recentemente no New England Journal of Medicine. Eles fizeram um estudo avaliando profilaxia antibiótica para doença reumática latente, né? O que é doença reumática latente? É esse paciente que teve febre reumática na infância, tá bom? Ou na adolescência, teve alguma manifestação, mas ainda não tem doença reumática clinicamente relevante, né? Então, é o paciente que tem cardiopatia reumática, né, mas não tem uma estenose mitral importante ainda. É um paciente que está com nesses anos intermediários aí, já começaram a aparecer alterações estruturais no ecocardiograma, né, mas o paciente não tem, por exemplo, necessidade de troca valvar ainda, né? Tá começando a se desenvolver a cardiopatia reumática. Aí eles falaram, vamos fazer antibiótico profilaxia profilática agora. É uma ideia muito nova, uma ideia assim, inovadora, porque a gente faz o antibiótico quando o paciente está tendo faringite estreptocóxica na infância. Mas você não pensa em fazer antibiótico terapia profilática no paciente já adulto, com a fase final do processo, que é a cardiopatia reumática.
Então é um estudo simples, né, mas é um estudo muito inovador, onde eles testaram antibiótico profilaxia nessa fase de cardiopatia reumática já, contra a ausência de antibiótico terapia profilática. E olharam a progressão de cardiopatia reumática. Né? O paciente já tinha alterações estruturais no eco ou algum outro sinal de cardiopatia reumática e avaliaram se o antibiótico melhorava ou não a progressão da cardiopatia reumática ao longo dos próximos anos. É um estudo terapêutico, o estudo em si que a gente acabou de ver, ele é um estudo randomizado. Né? Esse aqui é um estudo randomizado. Mas aqui, montando a minha ideia da pergunta Pickett, eu aceitaria um randomizado ou não randomizado. E eu queria ter um segmento maior que um ano. Né? Eu formulei essa pergunta aqui da meta-análise, não pensando mais na pergunta do artigo em si. Eu vi o artigo, a partir daquela ideia, surgiu, a partir daquele projeto, daquele trabalho publicado no New England, surgiu a ideia da minha meta-análise. Aí eu formulei a pergunta Pickett, seguindo os dois passos que a gente já fez. Eu vi um artigo, surgiu a ideia, aí eu fiz a pergunta da minha meta-análise. Ok, essa pergunta aqui que eu acabei de montar, ela é DOA, é uma ideia morta, tá bem? Ela nasceu e ela já é uma ideia inviável, tá bem? Por que essa ideia é dead on arrival, né? Porque não tem outros estudos. Não tenho mais que aquele estudo, só tem aquele estudo do New England. Se eu ler a discussão daquele paper, ele vai relatar lá o tanto que é inovador aquilo. Ninguém nunca fez aquilo lá antes. Não tem dados prévios para eu combinar com esse estudo New England que acabou de sair. Só tem ele. Não tem como fazer uma meta-análise de uma ideia que é tão nova, tão inovadora, que só uma pessoa fez aquilo até hoje. Ou só um grupo de autores. Então essa aqui ela é inviável porque ela não se encaixa no primeiro aspecto da viabilidade, que é o seguinte: eu tenho 3 estudos que são similares, que se encaixam na minha pergunta Pickett, porque se eu não tiver 3 estudos, é uma ideia infrutífera, é uma ideia que ela é DOA, tá bem? Então o restante da aula aqui, a gente vai passar falando sobre isso, como que a gente vai identificar se tem 3 ou mais estudos, né? E outra, relacionado a isso, o pessoal que está no começo da faculdade sempre pergunta se eu preciso ter um conhecimento clínico avançado para isso. Tá? Então eu vou mostrar que não necessariamente. Claro que ter conhecimento clínico sempre ajuda, não minimizando a importância disso aí. Tá bem? Mas você pode, independente do seu nível de treinamento, fazer esse exercício. Como identificar se tem 3 ou mais estudos que aplicam na sua pergunta Pickett? Essa é a primeira parte do teste de viabilidade. Porque não tem como eu fazer uma meta-análise comparando droga A com droga B para ver se algumas delas diminuem a mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca, se não tem estudos comparando droga A com droga B para diminuir mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca. Eu posso ter a melhor pergunta Pickett do mundo, a ideia foi sensacional, mas se não tem estudos, como que a gente vai fazer a meta-análise, que é a síntese quantitativa de estudos similares, se não tem estudos similares, né? Então, eu vou ensinar vocês agora como você pode buscar esses estudos similares na literatura. Tá joia? Vamos lá? Então lá, o primeiro aspecto aqui que eu quero compartilhar com vocês é você buscar em capítulos de livros. Então, esse aqui é muito útil, por exemplo, para quem não tem esse conhecimento clínico vasto na área, por exemplo. Então, se você está pensando em cardiologia, ou nesse caso específico, em cardiopatia reumática, né, aprende sobre cardiopatia reumática. Vai lá no livro, no tratado de cardiologia, vai lá no Brownwald, e você descubra aí o que se sabe sobre febre reumática. Leia o tratado naquele capítulo, claro. Né? Lá, se tiver estudos prévios relacionados à sua ideia, à sua pergunta Pickett, lá vai citar. Não, teve esse estudo que mostrou tal coisa, e assim por diante. Você olha nas referências do capítulo de livro, depois de aprender sobre o assunto, e você já vai ver quais são os estudos randomizados que deram embasamento para aquela pergunta, para aquele capítulo. E esses estudos randomizados ou não randomizados, quais sejam, eles vão te dar o seu ponto de partida para você, um dos possíveis pontos de partida. Ou seja, o capítulo de livro traz muita informação para você aprender sobre o assunto, é isso que você está fazendo nessa fase. Aprender sobre o assunto e encontrar artigos que possam se encaixar na sua pergunta Pickett. A gente precisa de pelo menos 3 deles para identificar a ideia como viável. Tá certo? Então vamos lá, esse é o primeiro método. Quais são outros métodos? Artigos de revisão, mesmo princípio.
Tá certo? Suponhamos que você quer fazer uma meta-análise relacionada a qualquer aspecto de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Olha, procure um artigo de revisão, seria uma revisão narrativa sobre o tema. É uma ideia muito semelhante a olhar um capítulo de livro. Você vai na revisão narrativa, essa aqui é sobre um dos autores mais conhecidos no mundo sobre insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, um cardiologista da Mayo Clinic, e está lá publicado no Nature Reviews Cardiology, que é uma das revistas da cardiologia com maior impacto, maior impact factor. Isso aqui não é uma meta-análise, não é uma revisão sistemática, é uma revisão narrativa, onde ela explora vários aspectos diferentes da avaliação e manejo dos pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Então, se você tem uma pergunta PICOT, teve uma ideia, tem uma pergunta PICOT relacionada à insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, quer aprender mais sobre o assunto, quer ver se tem artigos que se encaixam na sua pergunta PICOT, vai na revisão narrativa, vai no capítulo de livro. A revisão narrativa ela tem uma grande vantagem que, se ela for recente, ela está atualizada na literatura. Né? O capítulo de livro, às vezes, ele é um pouco mais antigo. Mas tudo depende da data onde foi publicada a revisão narrativa. Então vai lá na revisão narrativa, especialmente de um autor conhecido ou de uma revista muito boa. Os autores, às vezes, vocês não conhecem ainda. Mas olha a revista. A revista é Nature Reviews, é JACC, é New England, é Lancet. Não, são revistas muito boas. Eu posso confiar nessa revisão aqui, ou às vezes é uma revista mais fraca, mas a revisão também é muito boa, tá valendo. O que você precisa é aprender sobre o assunto e começar a encontrar artigos que se encaixam na sua pergunta PICOT. É isso que a gente está fazendo nesse estágio aqui, tá bem? Ótimo. O terceiro ponto, esse aqui é muito importante, é na discussão do seu próprio artigo índice. O que é o artigo índice? É o artigo que deu origem à sua ideia. Lembra que eu falei na aula 1 que uma das maneiras para ter ideias para revisão sistemática e meta-análise era estar sempre de olho na literatura da sua área de interesse. Né? Na cardio, eu estou de olho no JACC, estou de olho no Circulation e tal. Saiu um estudo randomizado lá, ou um estudo, mesmo que não seja randomizado, um estudo bom, que deu origem à minha pergunta PICOT, deu origem à minha ideia, eu vou na discussão do próprio artigo. Por isso que o artigo por isso que aqui está com o artigo definido. Não é qualquer artigo, é discussão do artigo. Discussão do artigo que deu origem à sua ideia. Vamos ver o exemplo aqui, olha. Em 2020, se não me engano, saiu essa publicação aqui no New England, publicação brasileira, né? O River Trial, que veio colocar clareza, veio agregar clareza nessa pergunta que a cardiologia tinha por muito tempo, que é o seguinte: o paciente tem fibrilação atrial e tem uma valvopatia, uma estenose mitral, a gente sabe que não pode fazer NOAC nessa população, tem que fazer varfarina, né? Para fibrilação atrial valvar, né? Aí, só porque o que exatamente é considerado uma valvopatia para você não fazer NOAC não era muito claro, especialmente no paciente que tinha tido uma troca mitral por válvula biológica. Então o paciente fez cirurgia mitral, tem uma válvula biológica, ou então tem um reparo mitral, o que faz com esse paciente? Eu posso fazer NOAC nesse paciente que tem fibrilação atrial e uma válvula biológica na mitral, ou eu tenho que fazer varfarina? E aí esses pesquisadores brasileiros fizeram o River Trial, onde eles analisaram essa pergunta com rivaroxabana ou varfarina em pacientes que têm fibrilação atrial e uma válvula mitral biológica. Tá bom? Então eu vi essa publicação aqui e eu falei, eu sei que tem outros estudos nessa área, estudos menores, né? Talvez dá para fazer essa meta-análise aqui. Vamos lá, talvez essa aqui é uma ideia para meta-análise. Aí eu formulei a pergunta PICOT. A minha pergunta PICOT da meta-análise foi essa aqui: pacientes com fibrilação atrial e válvula mitral biológica ou reparo mitral. No grupo intervenção eu vou tratar eles com NOAC. O controle vai ser placebo. O desfecho vai ser mortalidade cardiovascular, AVC ou eventos hemorrágicos, que a gente está falando de anticoagulante, e aí esses pacientes podem ter eventos hemorrágicos também. E aí é um estudo terapêutico e o tempo de segmento eu defini como no mínimo 3 meses, tá? Eu queria ter no mínimo 3 meses de segmento. Acho que não tem por que entrar nesse detalhe aqui agora, mas essa foi a pergunta PICOT que eu formulei. Ok, agora eu vou testar se é viável. Eu sei que eu já tenho o River Trial. Eu encontrei, a ideia surgiu a partir do estudo River. Então eu tendo o River Trial, ótimo. Ok, então vamos ver agora se eu tenho mais 2, porque eu preciso ter 3 no total.
E um excelente lugar é olhar na discussão do artigo que deu origem à minha ideia. Então vamos lá na discussão do estudo River. Vamos ver se o que a gente encontra lá. Está lá na discussão do River. Isso aqui é copiado e colado de lá. Ó. In the Aristotle trial, blá 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 blá, a mesma pergunta. Aí, outro parágrafo da discussão. In the Engage AF Timmy 48 trial, blá 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 blá, a mesma pergunta. Opa! Então eu sei que não é só o River, é o River, o Aristotle e o Engage AF Timmy 48. Então eu já tenho só aqui, só olhando o paper que deu origem à ideia e olhando a discussão dele, porque faz todo sentido. Se esse paper fez isso, ele vai citar outros artigos que já fizeram coisas similares na discussão. Inclusive, a gente vai usar essa mesma técnica para escrever nossa discussão que eu vou ensinar para vocês na aula 10. Tá joia? Então, só aqui, rapidinho, eu achei um paper, eu tive a ideia, eu formulei a pergunta Pickett, e aí eu fui na discussão do artigo que deu origem à ideia e já achei mais dois. Achei o Aristotle, achei o Engage, tá bom? Olha aqui, mostrando aqui para vocês, na minha meta-análise, está lá, ó. A minha meta-análise tem o Aristotle, que é o que foi citado lá, o Engage, que foi citado pelo River, e o River, que deu origem a tudo, que deu origem à ideia. Então esse aqui é a nossa meta-análise com 4 artigos só, sendo que 3 deles eu já encontrei na largada. Tá joia? Eu encontrei esses 3 artigos na largada, Aristotle, Engage e River. O River deu origem à ideia, o Aristotle e o Engage estavam na discussão. Simples assim. Tá joia? Então esse é o terceiro método aí para você encontrar no mínimo 3 estudos para fazer a sua revisão sistemática e meta-análise. O quarto aspecto que eu quero compartilhar com vocês, o quarto método, é usar o próprio Google, tá bem? O Google é uma fonte que pode te ajudar nesses casos aqui. Vamos ver como o Google pode te ajudar, pessoal. Olha, quando você quer aprender sobre um tema, você pode descrever aquele tema no Google e buscar tanto artigos que se encaixariam na sua pergunta Pickett, mas para esse propósito a gente vai usar o PubMed depois. Mas você pode utilizar o Google para aprender mais sobre o tema. Então suponhamos que eu quero fazer uma meta-análise sobre hipertensão em idosos. Né? Eu vi lá um estudo que estava focado em tratamento antihipertensivo em idosos. Agora eu quero encontrar mais 2 artigos. Quero encontrar mais 2 artigos que se encaixam na minha pergunta Pickett para confirmar que ela é viável. Então eu posso buscar no Google, né, alguns artigos de revisão, alguns artigos que elaboram sobre a presença de hipertensão ou tratamento de hipertensão em pacientes idosos. Então, quando eu fiz isso aqui, de forma bem rapidinha, Hypertension in the Elderly, e aí você coloca um conector booleano, a gente vai aprender sobre usar eles mais para frente no curso, e aí você coloca End Review, eu vou encontrar uma revisão sobre o meu tema de interesse. Tá bem? E aí eu posso aplicar aquele método lá, que é olhar esse artigo de revisão, que foi a revisão narrativa, foi o nosso segundo método, para na revisão narrativa eu identificar artigos que se encaixam na minha pergunta Pickett. Então eu uso o Google aqui como uma ferramenta muito superficial, muito rasa, para encontrar artigos de revisão sobre o meu tema de interesse. É por isso que eu falei para vocês que olha capítulo de livro, olha artigos de revisão. Esse artigo de revisão, eu mostrei para vocês um que estava lá na Nature, né? Às vezes você acha ele bem fácil fazendo essa estratégia aqui no Google, porque você vai colocar o seu tema de interesse, Hypertension in the Elderly, né? Ou SGLT2 inhibitors in heart failure with preserved ejection fraction. Aí você coloca o seu tema, né, de qualquer maneira mais simples ali, não precisa nada muito sofisticado, e você coloca aqui End Review. Quando você coloca esse modificador aqui, End Review, o que você vai fazer vai encontrar alguns artigos de revisão. Nesse caso aqui, achou um do American Heart Association, né, falando simplesmente exatamente o que eu quero. Tratamento de hipertensão em pacientes idosos e pacientes que são frágeis, né, frail. Então, isso aqui, pessoal, é uma técnica muito boa para você aprender mais sobre o tema e para você também, além de aprender sobre o tema, achar nesses artigos de revisão 2 ou mais artigos que já se encaixam na sua pergunta Pickett. Tá joia? Aqui, no artigo de revisão, nesse aqui que eu mostrei para vocês aqui, olha, Hypertension Management, né? No artigo de revisão, o que você vai fazer com ele é olhar as referências.
Então você vai ler aquele artigo de revisão, vai aprender sobre o tema, mas mais importante, você vai olhar nas referências do artigo de revisão quais estudos que ele está citando. E nesses estudos que ele está citando, vão ter alguns, possivelmente, que se encaixam na sua pergunta Pickett. E aí você já comprovou que ela é viável, né? Porque você encontrou um artigo, depois, ou 2 ou 3, que se alinham. Você precisa de ter 3 que se encaixam na sua pergunta Pickett. Entendam que nesse momento a gente não está fazendo a busca sistemática na literatura. Isso é muito importante, tá? A gente precisa enfatizar isso aqui. Atenção, né? É algo que deve ficar bem claro para vocês. Nesse momento, a gente não está fazendo a busca sistemática na literatura que a gente vai fazer lá na frente. Na aula 5, na aula 6, a gente vai fazer a revisão sistemática mesmo na literatura, com termos de busca, no PubMed, no Cochrane e assim por diante. Agora não é o momento, por isso que a gente pode utilizar o Google, por isso que a gente pode usar capítulos de livros, artigos de revisão. Nesse momento, você está querendo ir só encontrar no mínimo 3 estudos e pronto. Você quer encontrar 3 estudos que se encaixam na sua pergunta Pickett. E você deve ir onde estão as maiores chances, a maior probabilidade de você encontrar esses artigos, que são nos capítulos de livros sobre o tema, nos artigos de revisão narrativa e assim por diante, tá bom? Então, por isso, né, não se assuste quando eu falo assim, procure no Google. Não é procurar no Google para você fazer a revisão de sistemática, que a gente vai fazer mais para frente. É só para demonstrar que a sua meta-análise é viável. É só isso que eu estou falando aqui, tá? Vamos falar aqui agora sobre o uso do up-to-date. Mesma coisa, o princípio é o mesmo. Se você está tentando fazer uma meta-análise sobre algum aspecto do tratamento de hipertensão arterial sistêmica em idosos, olha, o UpToDate tem um artigo inteiro sobre tratamento de hipertensão arterial em idosos. Então você tem que ir lá e aprender o que está escrito lá, tanto para o seu próprio aprendizado sobre o tema, que vai ser importante para conduzir a meta-análise, quanto para identificar nas referências 2 ou 3 ou mais artigos que se encaixam na sua ideia de meta-análise, que se encaixam na sua pergunta Pickett. Então são várias as possibilidades. Cada ideia vai funcionar melhor em um lugar ou outro. Isso é importante entender. Tá bom? Nem toda ideia vai ter um capítulo de livro prontinho sobre aquela ideia. Nem toda ideia vai ter um up-to-date falando exatamente sobre o que você procura. Então você precisa procurar ter várias cartas aí para você identificar esses 3 ou mais estudos. Diretrizes, pessoal. Diretrizes são uma fonte muito importante de você buscar 3 ou mais estudos para confirmar a viabilidade da sua meta-análise. Olha aqui, se você querendo fazer novamente a ideia sobre hipertensão, tratamento de hipertensão em idosos, vai lá na diretriz de hipertensão arterial sistêmica. Essa aqui eu coloquei a da European Society of Cardiology, da ESC, né? Lá tem um capítulo inteiro sobre hipertensão em pacientes mais idosos. Hipertensão em pacientes acima de 65 anos. Então é simples isso. Você vai lá, você lê o que está escrito nas diretrizes, eles vão citar alguns artigos, né? Ele começa falando sobre a prevalência aqui, mas aí depois ele vai começar a falar sobre o diagnóstico, sobre o manejo de hipertensão arterial sistêmica em idosos. E quando ele coloca na diretriz alguma recomendação, ele vai colocar artigos que dão apoio àquela recomendação. Vai colocar artigos que sustentam aquela recomendação à diretriz. Então você agora vai nas referências desse capítulo aqui na diretriz para aprender quais são os artigos que deram origem às recomendações nas diretrizes. E esses artigos são potenciais candidatos a se encaixarem na sua pergunta Pickett, que é sobre o mesmo tema. Então, procurem capítulos de livros no Google, no PubMed, em revisões narrativas, em diretrizes, artigos que se encaixam na sua pergunta Pickett, porque você só precisa de ter 3 para demonstrar o primeiro componente da viabilidade. E aí outra estratégia muito boa é você utilizar o próprio PubMed. O PubMed a gente vai aprender a utilizar ele bastante, né, na aula de fazer a própria revisão sistemática. Porque agora é só um momento de mostrar a viabilidade. Mais para frente a gente vai usar o PubMed para encontrar todos os artigos que se encaixam na minha pergunta Pickett. Por enquanto eu quero só 3, 3 já me basta para provar que ela é viável. Mas mais para frente, o propósito da revisão sistemática é encontrar todos os artigos que se encaixam na pergunta Pickett. E isso a gente vai fazer com o PubMed. Mas nada impede de você de usar o PubMed desde já. Né? Com as técnicas que eu ensinar para vocês depois, vocês podem utilizar o PubMed agora, né, no começo ainda na parte de viabilidade,
Por quê? Porque você pode encontrar no próprio PubMed 3 ou mais estudos que se encaixam na sua pergunta Picot, tá bom? Então isso aqui é muito importante, você ter isso em mente. Então a gente tem 3 ou mais estudos, são necessários para a gente conformar que a nossa ideia é viável. Eu recomendo você não ir para o próximo passo, né, antes de confirmar que a sua ideia é viável, porque senão você vai gastar muito tempo, talvez, numa ideia que no final das contas talvez possa ser não viável. Tudo bem? Certinho? Vamos falar sobre a segunda parte de viabilidade, que é essa questão da meta-análise ser inédita ou não. Essa aqui é muito simples de ver. Você vai fazer uma busca no PubMed e incluir o termo meta-análises. Você vai fazer uma busca bem ampla no PubMed e colocar o termo meta-análise. Por exemplo, né? Se eu quero fazer uma meta-análise aqui sobre aquela do River Trial que eu falei para vocês, né? Que é sobre varfarina, NOAC em pacientes com válvula mitral. Tá, ela é viável. Em parte, ela pode ser viável, porque eu já encontrei 3 estudos. Eu encontrei o River, o Aristotle e o Engage Team EAF. Então eu já encontrei 3. Mas e a segunda parte? Será que alguém já não publicou a mesma ideia que eu fiz? E se ela não for inédita? Então, para fazer isso, para ver se ela é inédita ou não, eu vou colocar termos de busca amplo no PubMed sobre o meu tema da pergunta Picot e colocar um modificador aqui, pessoal, and meta-analysis. Então olha aqui, eu coloquei só termos gerais, varfarina, que é parte da minha pergunta Picot, NOAC, que é parte da pergunta Picot. Como é um tema sobre válvula, eu coloquei and valve. É uma busca muito ampla. Só porque ela se torna restrita quando eu obrigo a busca a ter o termo meta-análise. Porque ninguém publica uma meta-análise, não conta para ninguém que é uma meta-análise. Então vai estar no título, vai estar no abstract. Então vai ser muito fácil para o PubMed achar isso. Então você joga lá no PubMed termos amplos da sua pergunta Picot. Eu vou ensinar vocês ao longo do curso a fazer isso cada vez melhor. Mas é muito fácil você encontrar meta-análises prévias. É muito fácil. Você só tem que colocar termos gerais da sua pergunta Picot. Seria uma busca imensa se eu colocar só varfarina, NOAC e valva. Se eu colocar só isso no PubMed, me dá centenas de milhares de resultados. Tá bom? Talvez literalmente 10 mil, não sei quantos, mas ia ser muito resultado. Agora, quando eu falo assim, and meta-analysis, o que eu faço aqui é que eu obrigo qualquer resultado a ter a palavra meta-análise. E aí vai me dar só meta-análises. E quando ele faz isso, fica muito fácil identificar, a lista fica menor, aí eu vou descer na lista e ver se tem alguma meta-análise prévia que já foi feita com a minha ideia, que já foi feita com a minha pergunta Picot, tá bom? Adicionando aqui um tema relacionado a isso, o PubMed tem um filtro aqui, que é um filtro para você buscar só meta-análise. Eu recomendo não usar esse filtro. Eu recomendo você utilizar a estratégia que eu acabei de ensinar, que é a estratégia de colocar termos amplos de busca, e aí você coloca and meta-analysis no seu campo de busca. Então, se você quer pesquisar sobre hypertension in the elderly, aí que é um tema que você está querendo buscar, você coloca hypertension, elderly patients, or older patients, né? Pode tentar usar termos diferentes. Aí você coloca and meta-analysis. And meta-analysis. Isso é muito importante porque você precisa de mostrar que não tem uma meta-análise prévia e tem 3 ou mais estudos que se encaixam na sua pergunta Picot para mostrar que ela é viável. Tá bom? Aí no próximo segmento da nossa aula aqui, a gente vai falar sobre o que fazer quando ela não é viável. Sobre como resgatar a viabilidade da sua meta-análise. Tá bom? Vejo vocês agora na sequência da nossa aula.